Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é um vídeo bem rapidinho, tá? O vídeo de hoje eu quero dividir com vocês algumas coisas simples que eu faço aqui em casa e que ajudam muito no meu rendimento na pintura das peças, tá? Às vezes a gente passa o dia todo correndo, né? E quando a gente assusta, o dia acabou, a semana acabou, o ano tá acabando. E a gente olha pra trás e fala assim, nossa, mas eu não fiz nada, como que o tempo passou tão rápido assim, né? No meu caso aqui com a pintura, eu vou dividir com vocês algumas dicas bem rápidas, bem simples, que pra mim fazem muita diferença na produção aqui. Vocês sabem que eu produzo todo o conteúdo aqui do canal, desde a gravação, edição dos vídeos, a postagem das fotos, as artes, né? Sou tudo eu que faço, então são dicas bem simples, mas que durante o final de uma semana, assim, eu consigo ver que a minha produtividade é bem maior por conta delas. Espero que ajude vocês também. Por favor, se você gostar, curta, se inscreva aqui no canal, é rapidinho, faz uma diferença enorme aqui pra gente. Bom, vamos para a primeira dica? Bom, a primeira dica é: pegue os seus afazeres do seu dia, tá? As obrigações que você tem de casa e tente economizar tempo nelas o máximo que você puder. Tô falando para fazer uma coisa mal feita de jeito nenhum. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, vocês sabem que tem a loja virtual aqui, olha o sinal da escola aqui. Vocês sabem que eu tenho a nossa loja virtual e tenho o pedido do correio, né? Eu envio os pedidos pelo correio. Como que eu posso fazer para economizar o tempo que eu gasto para enviar o pedido, por exemplo? Aqui no caso, como eu tenho CNPJ, tem um cadastro que você faz nos correios e você tem que ter o CNPJ para isso, tá? E quando você tem um pedido para enviar, você manda um e-mail para os correios e o carro dos correios vem na tua porta para pegar o pedido para levar. Você não precisa ir até o correio e isso é gratuito, tá? O correio não cobra nada para fazer isso. Lembrando, né, como eu disse, vocês têm que ter o CNPJ. Então é um tempo que eu economizo de ir até o correio vem até mim, eu deixo tudo embaladinho, bonitinho, mando mensagem, eles passam a pegar e levam normalmente para enviar. Então é assim, uma economia de tempo enorme, porque quanto tempo a gente gasta numa fila do correio, né? Outra coisa que eu também economizo tempo, comida, almoço. A gente consegue adiantar certas coisas. Por exemplo, aqui em casa eu adoro comer salada. O que eu fazia antes? Eu comprava a salada, o pé de alface, a rúcula. Quando chegava no domingo, eu já lavava tudo, deixava picado, escorrido e nos potinhos. Agora, hoje em dia, a gente compra o pacotinho de salada pronto, a salada já vem lavada, picada, é só você abrir o pacote e colocar no prato. É mais fácil ainda. É uma coisa um pouco mais cara, mas eu sempre fico de olho os mercados aqui da minha cidade que tem essa salada já pronta para vender. Eu sempre sei quando tem promoção ou algum lugar é mais barato e a gente já vai já sabendo que a salada vai estar mais barato nesse lugar. A gente acaba economizando tempo, a gente não deixa de comer bem. No caso do correio, a gente economiza tempo, economiza gasolina, né? E eu acabo utilizando esse tempo que eu economizo para as minhas pinturas, e é bastante tempo, viu? Coisa que eu faço muito é deixar já esquematizado a peça que eu vou fazer no dia anterior. Por exemplo, eu sei que amanhã eu vou fazer uma caixa com um extenso de flores. Hoje eu já vou pegar a minha caixa, já vou deixar minha bancada limpa, vou deixar a caixa separada, as cores que eu pretendo utilizar e o extenso, pelo menos o extenso principal. Para quando eu levantar amanhã cedo e falar vou sentar para pintar, eu já tenho toda a ideia, né? Eu não perdi aquela ideia que eu tive ontem à noite, eu já tenho toda a ideia montada, é só eu pegar, sentar e pôr a mão na massa. Coisa que eu costumo também fazer muito que me ajuda é peças com primer. Assim que eu já tenho a peça, eu separo um tempinho, eu já limpo e eu já passo primer em tudo para deixar secando bem, para depois com o tempo eu voltar a passar segunda demão ou passar do lado contrário que ainda não foi passado.
peças de MDF que às vezes a madeira não tá tão boa, né? Eu já tô adiantando o fundo de alguma peça que eu já vou fazer para filmar ou alguma encomenda, eu já aproveito e pego as outras peças para passar. Eu não trabalho com goma laca, mas eu sempre passo uma demão de branco nas peças e deixo secar bem para poder lixar. Então quando eu já tô com um rolinho na mão pronta para fazer uma coisa, eu já adianto o fundo das outras peças para deixar secando bem, para a hora que eu for pegar para lixar, e eu já pegar e lixar tudo de uma vez. É aquela produção em escala, né? Eu não tenho um monte de peça para fazer aqui ao mesmo tempo, mas sempre que eu tenho as ideias já na mão, as peças separadas, eu já aproveito esse tempo. O que for com primer eu já faço tudo de uma vez, o que for fundo branco ou uma demão para poder lixar, eu já faço tudo de uma vez também, para a hora que eu sentar para pegar, a peça já estar lixada, a peça já estar com primer. Isso já me adianta muito o serviço num dia. A gente sabe o quanto demora para fazer um fundo, né? Uma coisa que pra mim pelo menos fez muita diferença, sabe quando a gente pinta uma caixa, uma bandeja, um quadro, a gente tem que pintar dentro da caixa, dentro da tampa, embaixo da bandeja, atrás do quadro, aqueles acabamentos que a gente faz antes de passar o verniz, né? Não deixem acumular. Eu deixava muito acumular isso, aí a hora que eu via, eu tinha um monte de peça para fazer esse tipo de finalização e passar verniz. E aí eu perdia muito tempo, porque sempre tinha bastante coisa. Então hoje eu já faço ao contrário e pro meu tempo fez uma diferença enorme. Eu pego, filmo a peça ou faço a encomenda, eu já faço o acabamento dentro e embaixo, já passo o verniz, se precisar ter gancho, já ponho o gancho, eu já finalizo a peça na hora, porque se a gente deixa acumular depois, a chance da gente procrastinar, de ficar empurrando com a barriga e depois ter aquela montanha de peça para finalizar, é muito pior, é bem maior o trabalho. Então eu já faço de cabo a rabo a peça toda para não ter perigo de acontecer esse acúmulo de peças depois. Economiza muito tempo, acredite. Última dica, eu acho que é uma das mais importantes, veja o período do dia que o seu rendimento é maior. Eu sou uma pessoa matinal, tá? Das 18, né, das 6 da tarde em diante eu já não presto para mais nada. Aí é banho, sofá e uma televisão. Mas de manhã eu já levanto no 220, já faço um café, eu já pego o que eu tenho que fazer de manhã, tá? Então o meu período da manhã é o meu período de maior rendimento, que eu produzo mais. Então aproveitem, analisem qual é o período que você rende mais, se é de noite, se é de manhã, se é de tarde, se é de fim de semana, independente do seu período de rendimento. Enxergue ele e utilize ele ao seu favor. Que com esse período seu de rendimento, você vai poder encaixar a tua prioridade nele. Minha prioridade são meus vídeos do YouTube, são minhas aulas de membros, tá? Então, as aulas, os vídeos estão com certeza no meu período matinal. Eu não marco nada de manhã de diferente, eu faço o possível para que as minhas manhãs sejam destinadas a gravação dos vídeos que eu tenho que fazer aqui para o canal. Então as minhas manhãs são sagradas. Analise o teu período que você rende mais e encaixa a tua prioridade nesse período, que você vai ver a diferença que vai fazer na sua vida, viu? A tua produtividade, o teu rendimento é outro, você pode ter certeza. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo rapidinho e que ajude vocês aí na organização e no rendimento de vocês aí na tua casa. Muito obrigada e até a próxima. Um beijo grande. Tchau, tchau.